Temos aqui a nossa Nádia Rodrigues, a nossa espirituosa Nádia Rodrigues, que está voltando, graças a Deus. Nádia, boa tarde. Boa tarde, Herbert, Didma, os nossos convidados aqui do Arena Brasil. Boa tarde para você aí em todo o Piauí, acompanhando neste sábado o nosso programa Arena Brasil, falando aí no ano da Copa, cada vez mais de futebol, porque todo mundo é apaixonado por futebol, né? Inclusive as mulheres, olha, uma gremista aqui. E temos aqui essa gaúcha. Ela já está radicada em Teresina, no estado do Piauí há algum tempo, lá em Bom Jesus, torcedora do Grêmio, fervorosa, é a Faira Capsa. Tudo bem, Faira? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. E temos o espanhol Davi Córdoba, olheiro de atletas, quer levar meninos de Teresina para a Espanha para jogar futebol de salão. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Vengo a Teresina y a Brasil porque es donde está la mejor cantera del mundo de jugadores. Por todo el mundo hay jugadores brasileños. Dídimo de Castro. Bom, é isso aí, é um prazer, inclusive, ter o espanhol aqui ao nosso lado, né? Para a gente comentar um pouquinho sobre o futebol nesse Arena Brasil, embora a especialidade dele seja o futsal. Mas você conhece bem, nós temos realmente piauienses fazendo sucesso na Europa, né? E a rivalidade no futsal também é grande entre Brasil e Espanha, né? Eu vou sentar aqui agora, perguntar para minha amiga Nádia Rodrigues. Treinador ganha jogo, Nádia? Eu acho que não, Herbert. Eu acho até que eu que sou torcedora do São Paulo, tive uma experiência recente no ano passado no Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não estava muito bem, próximo de ser rebaixado, né? Próximo de cair para a segunda divisão, aí trouxeram o Muricy de volta, o São Paulo deu aquela revigorada, mas eu acho que é um contexto muito amplo. Eu acho que falar que o treinador sozinho ganha o jogo é desconsiderar todo um contexto que envolve a diretoria, os jogadores, a folha de pagamento dos jogadores, o estímulo que é dado aos jogadores, né? A preparação técnica que envolve também muitas pessoas no time de futebol. Então eu acho que o treinador não ganha. Tem até gente que diz assim, quando o time ganha, ótimo, os jogadores foram maravilhosos, quando o time perde, a culpa é do treinador. Eu não acho que é assim, não. Eu acho que é todo um contexto, acho que o treinador é extremamente importante, porque é ele que dá aquele gás, aquele incentivo, aquele fôlego, a orientação geral, da visão geral do jogo, das partidas, das disputas, mas sozinho não ganha, não. Tá aí a nossa comentarista Nádia Rodrigues. Bom, aí a gente vai interromper a super bancada para chamar um VT, uma matéria com Filipão, Luiz Felipe Scolari, que é o técnico da seleção brasileira. E ele tem um currículo invejável, se notabilizou no Grêmio e no Palmeiras e tem muitas conquistas em toda a sua história. Vamos conhecer Luiz Felipe Scolari. Felipão conquistou confiança em quase todas as equipes que dirigiu. O resultado é o sucesso. A gente fica feliz porque o Felipão tem tido muito sucesso com aquele grupo e a gente torce bastante, cara. E eu tenho certeza que será uma grande Copa e o Brasil vai ter sucesso. No início da carreira de treinador, Felipão recebeu duras críticas por ser considerado um treinador retranqueiro, de jogo feio e que de vez em quando mandava bater nos seus adversários. Com o decorrer do tempo, ele foi mudando esta imagem e hoje é considerado um grande treinador. No dia 28 de novembro de 2012, foi confirmado o seu retorno à seleção brasileira. Ele venceu com a seleção Canarinho a Copa das Confederações ano passado. É um Brasil diferente depois de que Filipão pegou novamente o comando, né? Estava bem trabalhado com Mano, mas a seleção talvez não conseguia passar tanto para seu povo. E o Filipão, que ele já teve sua experiência no 2002, conseguiu fechar o grupo, conseguiu fazer o Neymar muito mais protagonista, tocando menos bolas e fechar um grupo de jogadores jogando aqui, jogando no Brasil. Todo brasileiro estava desconfiado da seleção brasileira. Depois que nós conquistamos a Copa das Confederações, voltou a esperança. E com a chegada do Filipão, eu acho que o Filipão fez a coisa mais certa, trouxe a peça principal da seleção brasileira, que chama-se a torcida brasileira, para perto da seleção. O Brasil demonstrou um padrão excelente na Copa das Confederações, o time bem montado, uma defesa sólida, um meio campo eficiente e um ataque muito perigoso. Então acho que o Brasil está no caminho certo. A pressão aqui vai ser grande, mas eu acho que o Felipão, o Parreira conseguiram montar já uma estrutura boa, uma base excelente. A gente tem muita confiança que a gente possa disputar o título aqui. Luiz Felipe Scolari, também conhecido por Felipão, nasceu na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Começou sua carreira aos 17 anos de idade, jogando nos juvenis do Aimoré de São Leopoldo. Do time Aimoré,
se transferiu para o Caxias e depois Juventude e Novo Hamburgo. Mas foi no futebol nordestino que Felipão conquistou seu primeiro título, defendendo as cores do CSA de Alagoas. Foi campeão em 1982. No mesmo ano, abandonou a carreira e se tornou de imediato técnico de futebol do próprio CSA. No Grêmio porto-alegrense, conquistou o campeonato de 87. O sucesso no Grêmio o levaria para o Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Voltou ao Brasil em 91 e levou o Criciúma à conquista da Copa do Brasil. Em 97, transferiu-se para o Palmeiras. Foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. 99, conquistou a Libertadores da América. Contra todas as expectativas, veio a maior consagração da sua carreira, a Copa do Mundo de 2002, realizando uma campanha impecável. Ele passou a ser técnico de Portugal. Levou a equipe à final da Eurocopa de 2004. 2 anos mais tarde, conseguiu levar a seleção portuguesa às semifinais da Copa do Mundo de 2006. Felipão é considerado um dos responsáveis pelo crescimento da carreira de Cristiano Ronaldo. No Chelsea, ele conseguiu marca histórica de 11 vitórias consecutivas fora de casa pelo campeonato inglês. Depois vieram os resultados ruins, onde foi demitido da função de treinador. Em 2010, na Copa do Mundo da África, Felipão foi comentarista em uma emissora de TV africana. Terminada a Copa, ele voltou ao Palmeiras e conquistou a Copa do Brasil de forma invicta. O fato de criar um grupo, acho que o Felipão nisso ele é maestro. Acho que ele consegue realmente fechar um grupo, criar realmente um objetivo muito claro nos jogadores, motivá-los da maneira justa. E eu acho que o Brasil não tem jeito, jogando em casa então vai ter que conviver com esse favoritismo quase absoluto. E continuamos com a nossa super bancada e para uma gaúcha que é fã do Felipão, torcedora do Grêmio, a Faira Capsa. Treinador ganha jogo, Faira? Eu acredito que ele seja responsável por 50% do jogo. Acredito que se ele não tiver o espírito de liderança e não tiver a voz de comando do jogo, acredito que não vá para frente. Eu acredito que seja necessário sim o treinador. Isso. Dídimo, e você concorda que técnico ganha jogo ou técnico e jogadores jogam no mesmo time? Olha, imprensa e os torcedores exageram demais em relação ao técnico quando dizem que ele ganhou ou perdeu um jogo. Ele não ganha e nem perde sozinho. Ele precisa ter, como falaram, comando, liderança e aí escalar bem o time, botando os melhores jogadores disponíveis para ele, estabelecer o sistema de jogo para aproveitar bem a característica de cada jogador e ter estratégia de jogo no momento da partida. Fazer as mudanças necessárias. E ainda depende, sabe de quê? Do adversário, hein? Porque não dá para combinar nada com o adversário. É importantíssimo o técnico, mas não ganha nem perde sozinho. Mas, Davi, às vezes o técnico faz uma alteração que aquela alteração muda completamente a partida, né? E o time dele acaba ganhando. É mais fácil que um técnico pierda um jogo que gane um jogo. Eu acho que é assim. Eu acho que um técnico pode perder um jogo se troca mal, se muda mal, se não prepara bem uma estratégia, que ele com um cambio, um troco ou dois de jogadores, gana um jogo. Eu acho que todo mundo falou o mesmo. Ninguém acredita que um técnico vai ganhar ou vai perder um mundial. Eso son muchas cosas, un cúmulo de muchas cosas que hace que el equipo, la torcida, haga campeón. Nádia, você quer ficar à vontade para fazer alguma pergunta para a nossa superbancada? Eu acho que concordo com tudo isso e acho que nós temos ainda o técnico que olha de fora, né, que é toda a torcida interferindo, pesando muito na decisão do técnico sempre, tentando influenciar. E nós temos, inclusive, na história, né, do Brasil, o próprio Felipão, que não escalou o Romário diante de toda a torcida, pressão da torcida, né, na Copa de 2002, quando nós fomos pentacampeão. Então, eu acho que o técnico tem que ser uma pessoa flexível, mas tem que ser uma pessoa muito atenta e também de decisões, de assumir as decisões que toma. Eu acho que o Felipão, por exemplo, em 2002, ele assumiu as decisões, ele bancou o que ele queria, ele teve muita personalidade para isso e acabou levando o Brasil ao penta.
Isso é verdade, né, Dídimo? Porque ele poderia ter levado o Romário e ter perdido a Copa. O Filipão, Câmara de Vereadores se reuniu para pedir o Romário. Assembleia Legislativa, Câmara Federal, foi de tudo quanto foi lugar do Brasil. A pressão sobre o Filipão foi imensa. Mas como o Romário foi desobediente a ele, num jogo da seleção em Montevidéu, no período das eliminatórias ainda, ele tirou o baixinho e ganhou a Copa. O Filipão também é muito conhecido por esse jeitão, assim, meio duro, né? De querer impor, assim, de muita disciplina, de muito rigor, de muita austeridade. Isso vale na hora do jogo? Isso é bacana? Sí gana. Engana. ¿Y si no hubiera ganado? Se não ganhar... ¿Qué hubiera pasado? Los torcedores de Romário. ¿Qué hubieran falado? ¿Hubiera sido Filipão bom ou hubiera sido fraco? Sim, então ele está dizendo que, na verdade, só vale esse jeito austero se houver a vitória. Resultado. Se não houver a vitória, se não tiver o resultado bom, nada adianta. Hubiera llegado a la final e não gana a final, não dá. Agora, a responsabilidade dele é muito grande, né? Muito. Nós estamos recepcionando a Copa do Mundo no Brasil, então a responsabilidade do Filipão é muito grande. Na hora de decidir a escalação, a gente vai ter convocação em breve, na hora de decidir quem vai jogar, na hora de escalar o time e também desse clima, dessa expectativa que existe pelo Hexa, né? Desde a Copa já passada, a gente tinha uma expectativa muito grande jogando em casa, quem não quer levar o caneco? Faira, o Filipão é o técnico ideal para a seleção? Você teria uma outra pessoa? É o Filipão mesmo? Não, é o Filipão mesmo. Por quê? Só porque é gremista? Também. E devido ao trabalho também que ele fez no Grêmio na época que ele esteve atuando no meu time. Então, para mim, é o Filipão. Bom, as últimas considerações do Dídimo, rapidamente, Dídimo. E o Filipão tem um auxiliar que divide com ele todas as ações, Carlos Alberto Parreira. 2 estilos diferentes de administrar um time de futebol, mas espetaculares, os 2. Bom, eu queria dizer o seguinte, vou chegar até a minha amiga espirituosa Nádia. Ela vai assumir o próximo Arena Brasil. Eu vou estar com a seleção brasileira, a gente vai para a nossa 3ª convocação. A TV Cidade Verde esteve em 2010, quando da Copa do Mundo da África do Sul, estivemos lá na convocação da seleção. 2013, Copa das Confederações, e agora 2014, seleção que joga contra a África, estaremos lá também, e a Nádia assume o comando, já está aqui inteiraça, graças a Deus, minha amiga espirituosa. Obrigada, Herbert, é com muito prazer que a gente vai estar juntos aqui todo sábado no Arena Brasil, com você, com o Herbert, com os nossos convidados, com o Buim, com a Dani, com o Thiago, toda a equipe que faz o Arena Brasil está fazendo um programa que tem uma grande repercussão, e a gente vai ficar juntinhos até a Copa, se Deus quiser, com o Brasil na final no dia 13 de julho. Eu tenho um espaço aqui na Superbancada, não tenho? Claro, é lógico.